Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Alusões, Imagens e Símbolos, capítulo 11, Ruth e Esther. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol, começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição número 11. Ruth e Esther. O verso para memorizar na lição de sábado. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se apaixonou e tocou na ponta do cetro. Esther capítulo 5, verso 2. Nesta semana continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias, ao usar acontecimentos e pessoas da vida real. Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer nossa fé. Nossa atenção se volta para as duas mulheres importantes cujas histórias tocaram o coração de inúmeras gerações, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. Boaz era filho de Raabe e Salmo, que viveu na época de Josué. Tiveram esse filho quase no tempo de que conquistou a terra prometida. E ele cresceu, viveu no tempo dos juízes e conheceu Ruth. O casamento deles se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. A segunda era uma jovem que vivia em terra estrangeira. Tomou conhecimento de uma conspiração para destruir seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-los. Sabemos que nas profecias mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus e que nos diz muito sobre como ele considera seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus, e tirar todas as lições que podemos da experiência delas. Lição de domingo: fome na casa do pão. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe, ou, segundo, Ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem, ou, três, Ele não se importa com o nosso sofrimento. Muitas histórias na Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar nosso livre-arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo desta verdade. Primeira pergunta: quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que as causaram? Como isso reflete a situação de que toda a raça humana enfrenta? Ruth capítulo 1, versos 1 a 5. O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, uma cidade cujo nome significa Casa do Pão. Podemos nos lembrar da abundância no Éden, onde Deus disse a Adão e Eva: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis capítulo 2, verso 16. A raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administradores da criação pela escravidão do pecado.
Deus disse a Adão: no suor de seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Gênesis capítulo 3, verso 19. Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós, e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Fomos criados para dominar o mundo não caído, sob a bênção de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído. Seres humanos egoístas, competindo por recursos escassos, levam a sofrimento e tristeza. A terra ainda produz com fartura o que é poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. Pergunta no rodapé. Com cerca de 6.000 anos de pecado, a terra ainda revela o amor e o poder de Deus? Com certeza. Com incondicionalmente amor. Com incondicional amor. Como se diz, com sabedoria e com todo o amor. Deus ainda escolhe, tem os seus escolhidos. Tem as pessoas que Ele quer em seu reino. Lição de segunda-feira, Ruth e Boaz. Noemi pediu para que o seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga, por causa da amargura de sua vida. Ruth, capítulo 1, verso 20. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram. Ruth, capítulo 2, verso 16. Vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. Pergunta número 2. Leia Ruth capítulo 2, versos 5 a 20. Qual foi o momento crucial na história? Por que a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa? Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido Elimeleque, sem obter a assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque, que poderia redimir a terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Levítico capítulo 25, verso 25. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas Criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava o Filho do Homem. Mateus capítulo 12, verso 8, Marcos capítulo 8, verso 31 e Lucas capítulo 22, verso 22 e João capítulo 3, verso 14. Muitos pensam em Deus como alguém severo que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco. Com base em um detalhe técnico, a imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Pergunta no rodapé. O Criador não apenas se tornou parte de sua criação, mas também morreu por ela. Essa verdade extraordinária transforma a nossa maneira de ver a nossa existência, com certeza. Que se não fosse por Cristo, nós não estaríamos salvos hoje. E se eu existo, que era por Cristo, que era por Deus, que gerou dentro de minha mãe, que era que eu nascesse,
E devemos de nos agradecer, e devemos de nos agradecer todo dia, que era para Deus, que era de viver mais um dia, que era agradecer a Deus mais um dia de nossa vida, que era relativamente todos os dias, que era agradecer a Deus. Lição de terça-feira. Boaz, o regastador. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela, mas havia uma barreira, um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo, que também tem uma reivindicação, Satanás. Pergunta número 3. O que Satanás reivindica? Jó capítulo 1, versos 6 a 11. Mateus capítulo 4, versos 8 a 9. E Lucas capítulo 22, verso 31. E Judas capítulo 1, verso 9. Satanás disse que rodeava a terra e passeava por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Quando Deus lhe perguntou se ele tinha reparado o justo Jó, o diabo reivindicou como seu, sugerindo que o coração de Jó não pertencia ao Senhor. Satanás estava dizendo: ele te segue porque és bom para com ele, mas para abençoá-lo e verás a quem ele serve. Depois que Moisés foi sepultado por Deus, Deuteronômio capítulo 34, verso 6, foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Judas capítulo 1, verso 9, indicando que Satanás o reivindicou como sendo o dele. Pela primeira vez, Cristo estava para dar a vida aos mortos, quando o príncipe da vida dos seres humanos, o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura. Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, que tinha tomado para si a glória devida a Jeová. O mesmo pecado de que determinava a expulsão de Satanás do céu. E com a transgressão tinha caído sobre o domínio de Satanás. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, na página 417. Cristo refutou a alegação de Satanás e Moisés foi ressuscitado. Mateus capítulo 17, verso 3. Boaz foi ao portão de Belém. Ruth capítulo 4, versos 1 a 12. A cidade em que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciões se reuniram em uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. Os casos eram decididos no portão da cidade, e esse é um tipo da cena do juízo e reflete que é descrito em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, versículo 22, 26 e 27. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. Mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. Lição de quarta-feira. Ramã e Satanás. Na história de Esther conhecemos Ramã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Esther capítulo 3, verso 1. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 15, Isaías capítulo 14, versos 12 a 15, vemos paralelos com Ramã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás, quando ele levou a Jesus a um lugar muito alto para mostrar-lhes os reinos do mundo. Mateus capítulo 4, versos 8 a 11. Cristo veio para redimir o mundo e reivindicá-lo como seu, e ele fez isso como um de nós. Jesus é o nosso parente resgatador, e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi exatamente alto. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la. Apocalipse capítulo 13, versos 3 a 4.
e serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas ele recorrerá à força. Hamã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim Hamã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra. Esther capítulo 3, versos 5 a 6. Pergunta número 4. Leia Esther, capítulo 3, versos 1 a 14. Apocalipse, capítulo 12, versos 14 e 17. E capítulo 13, verso 15. Que paralelos vemos entre essas passagens? Como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse. Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia do cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria, seja alvo de ódio universal. Ellen G. White, O Grande Conflito, na página 511. Pergunta no rodapé. Se fazemos concessões nos pequenos testes, como nos iremos no teste final? Como se diz? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, temos que prestar atenção no mundo espiritual. Que era igual a Efésios 6,12, que era não devemos nos preocupar com sangue e com carne, mas sim com as potestades, que era de espíritos, que era como se diz, fuja de espíritos maus e se concentra no Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar, que era pede ao auxílio do Espírito Santo, que ela pede a Deus que o Espírito Santo os toca. Lição de quinta-feira, para um tempo como este. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir, e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez da resolução prometida para o fim da história. Embora Deus nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos de que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião e então nos mostra as consequências. Mas ele sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise e o tempo da angústia de Jacó, cheias de medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é. Em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo cheia de ira, mas Deus intervém para salvá-la. A história de Esther também apresenta uma bela rainha em desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar seu povo. Pergunta número 5. Leia Esther, capítulo 4, verso 13 e 14, capítulo 5, versos 1 a 3 e capítulo 9, versos 20 a 28. Que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra? Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou sua noiva do esconderijo para levar sua mensagem final de misericórdia ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento como este. Esther, capítulo 4, verso 14. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Hamã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei e seu povo finalmente libertado. Não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da Terra. O rei está do nosso lado e o povo de Deus também será libertado. Pergunta no rodapé. Na história de Esther, tudo terminou bem para o povo de Deus, mas nem sempre ocorre assim. Por que devemos ter uma visão mais ampla dos acontecimentos para fortalecer a esperança em Cristo? Fé. A esperança nossa nos dias de hoje, que era principalmente no futuro próximo aí, cara, dos momentos mais difíceis, né, na grande tribulação, como nunca houve no momento da Terra, devemos ter fé, acreditar que Deus está nos olhando, que era mantendo nós firme no seu propósito.
é ter fé. Quero aceitar Jesus em nossos corações, em nossas vidas e ter fé. Principalmente uma palavrinha pequena, mas poderosa demais. Fé. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos e indivíduos sem escrúpulos para que aconselhem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Por discursos falados e escritos por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico. Eles recorrerão às leis opressivas para que supram sua falta de razão, para assegurar popularidade e aprovação. Os legisladores cederão às solicitações para que se prolongarem leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma situação que viole um preceito do Decálogo. Neste campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará a sua verdade e seu povo. Ellen G. White, Profetas e Reis, na página 352. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a lição Esther e Ruth. Ruth e Esther, lição número 11. Quer dizer, essa lição importante, que mostrou não só a história de Ruth e Esther, mas também mostrou o que acontecerá no futuro. Ela sempre avisa o que acontecerá no futuro. Estamos à beira do decreto dominical. Ele está batendo às nossas portas. Eu farei um vídeo na quinta-feira, no feriado, falando sobre esse tema. Vou mostrar para vocês conclusões que a lei dominical está batendo às nossas portas. Está perto do que nunca. Devemos nos preparar. Quando o decreto dominical for posto, em lei, o sexto selo será aberto. O sexto selo será aberto. E, se vocês tiverem dúvida do que acontecerá no sexto selo, leiam a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, principalmente no verso 12. Vocês verão o que acontecerá. Tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar as coisas futuras. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!